Ok, pois estamos retomando, agora já no terceiro bloco, nós vamos então procurar agora colocar algumas questões bastante interessantes, mas várias delas. Uma primeira, Luiz Antônio, mata-se todo mundo, está matando mais de 1.200.000 pessoas mortas em 30 anos no Brasil. E o que se vê é o seguinte, pobre mata pobre, pobre de crime organizado mata pobre, pobre mata polícia, polícia mata pobre, polícia também é pobre. Só mata entre pobres. E aí todo mundo fecha os olhos e que isso se dane, porque não faz tanto problema quanto matar todo mundo de baixo. Isso, então, é também uma política de Estado, o extermínio? Mas é óbvio, os dados mostram isso, né? Quer dizer, mais de 1 milhão de pessoas mortas, assassinadas, mortes violentas, arma de fogo. E um sem número de pessoas mortas pelas próprias forças policiais. Nós vimos em São Paulo, no começo do ano, né? Como se produz isso, né? Cria-se um problema, cria-se uma área, uma zona em que a lei não entra, e você coloca a polícia, e a polícia vai e faz o que ela sabe fazer, não é? O caso da Cracolândia em São Paulo. Resolveu o problema? Não. Nós temos Cracolândia esparramadas em toda a cidade, e o poder público fazendo de conta que não é com ele. Aí você vai ver quem são as pessoas que estão lá consumindo crack na Cracolândia, quem são as pessoas que estão consumindo crack nas comunidades, quem está morrendo, quem está indo preso. Quer dizer, no fundo, nós temos aí uma gestão perversa da segurança pública ainda no Brasil, o que é absolutamente inaceitável. Foi 1985 a redemocratização, a Constituição é de 88. Nós tivemos reformas importantes do direito civil, reformas importantes no Código Penal. Quer dizer, nós tivemos toda uma institucionalidade, né, que, finalmente a criação em todos os estados, com exceção de talvez de Santa Catarina ainda, né, das Defensoria Pública. Aliás, a necessidade de ter mais defensores públicos, né, de ter mais profissionais do direito do que profissionais da polícia. No fundo, a questão é essa, né? É mais a questão de acesso a direito do que repressão, o que o Brasil precisa. Na falta de acesso a direito, repressão. Parece que essa lógica nós não conseguimos ainda desmontar. E se nós olharmos na campanha dos candidatos, na fala da opinião pública, sobretudo determinados jornais e determinados programas de TV, continuam legitimando essa visão equivocada, errada, né? Que não vai resolver o problema. Pelo contrário, porque o problema não é a comunidade conflagrada. A comunidade conflagrada, ela é um efeito da falta de política pública. Aí uma nota importante. O Brasil ainda precisa fazer muita lição de casa, muito beabá, muita continha, decorar tabuada no que diz respeito à política urbana e política habitacional. O Brasil ainda é um país criminoso em relação a políticas urbanas, de acesso, de acessibilidade, de meio ambiente, verde, água, áreas de lazer, acesso à cultura dos jovens e política habitacional. Quer dizer, enquanto nós continuarmos achando que uma comunidade com 1 milhão de habitantes, ou 500 mil habitantes, 100 mil habitantes, né, tradicionalmente chamada de favela, é normal, não dá. Eu não acho normal, né, que uma pessoa, os incêndios, né, que ocorrem com favelas e barracos o tempo todo, nesse clima seco, né, aquilo é um barril de pólvora, todo mundo sabe que aquilo vai acontecer mais dia, menos dia. É também uma política de extermínio. As pessoas estão morrendo em problemas de saúde, ocorrem onde? Mais nessas comunidades. Problema de incêndio, acidente infantil, de monte ocorre nessa comunidade. Então, é uma política de extermínio. E é claro que a segurança pública ela é, né, a vitrine disto. Então, para mudar isto, é preciso ter muita coragem, tem que mudar o modelo. Tem que conceber a segurança pública de outra forma, tem que olhar o que está acontecendo de positivo lá fora e tentar implantar no Brasil de maneira sistemática e de maneira apartidária, porque a segurança pública não pode ser uma questão partidária, né? Ela não pode ser uma questão só de Estado e não pode ser uma questão partidária, tem que ser uma questão pública que envolva todo mundo. Neste sentido é que o PRONASSE é ainda, vamos dizer assim, o nosso fôlego, né?
porque no momento em que o governo federal resolveu entrar na questão da segurança pública, ele trouxe indicadores de melhor qualidade, sobretudo do ponto de vista de planejar a área, né? De conceber a área a partir de novos elementos, novos atores, novos projetos, novos contextos, né? Uma nova concepção de segurança pública, sobretudo com ênfase na prevenção. E sobretudo com ênfase na prevenção naquelas comunidades mais vulneráveis à violência, ao crime, à mortalidade, né? E assim por diante. Então, é uma tentativa de mudança de paradigma. Qual nota? Agora, assim, ainda precisa, né, vamos dizer assim, precisa colocar muita farinha na massa para a coisa crescer. Os estados têm que assumir o PRONASSE. Veja como é problemático, aí eu dou a nota. O governo federal cria políticas e cria o recurso. Atrela a política ao recurso e aos projetos. Quem que manda os projetos? Os municípios ou as comunidades. Os estados não. Os estados, eles têm, né, constitucionalmente, a atribuição policial por excelência. Por que os estados não se envolvem? Olha como, né, é uma coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né, uma coisa complexa. Então, o governo federal, através do PRONASSE, tem que criar mecanismos para que os estados se engajem num novo modelo de segurança pública. E isto é a coisa mais difícil de ocorrer. E quando ocorre, ocorre por interesses políticos eleitorais, evidentemente, como, né, a gente sabe em alguns casos. O PRONASSE, em termos de ideias, ele recebe uma nota 8. Em relação ao que está no papel, né? O que está no papel como porque idealizado. Tem coisas muito boas, muito inteligentes, muito necessárias, né? Formação, qualificação policial, aprimoramento das informações, criação do Sistema Único de Segurança Pública, né? Estímulo a projetos locais de segurança pública, estímulo ao envolvimento da comunidade, mecanismos de proteção de jovens e de mulheres vulneráveis. Agora, tem outras coisas, né? Outras coisas assim estranhas, né? Então você tem lá construção de presídios, não é? Recursos para a construção de presídios estaduais. Quer dizer, gente, a gente não tem que construir presídio, né? A gente tem que fechar as portas das prisões. Medida alternativa à prisão. Abrir escolas, talvez? Abrir escola. Bota todo mundo na escola e acabou. Criar parque, clube de esporte, piscina para meninada. Olha esse clima terrível. Imagina a piscina como uma boa relaxada na meninada, a meninada lá. E as medalhas das Olimpíadas, que vergonha. Então, a gente não está treinando o povo fora e nem dentro do presídio. Se pelo menos treinasse para ser atleta, ganharíamos muito mais medalhas. Não é? O presídio não cria círculo virtuoso. Não. A prisão não cria círculo virtuoso. Vicioso. Cria círculo vicioso. Então nós precisamos mudar esse modelo. Mudar esse modelo precisa ter coragem. Precisa acreditar no futuro. Mais do que coragem, Luiz Antônio, mudar o modelo de segurança. Segurança faz parte do poder punitivo. O poder punitivo, ele existe para a manutenção de uma determinada ordem. A ordem social está subordinada a uma ordem econômica. Então, no fundo, quem manda é o modelo econômico do país, que está totalmente desajustado, é injusto, é cruel. Mudar o modelo significaria mudar o modelo econômico de distribuição do país. Muito bem. Mas não vão me convidar mais. Tem sociólogo na casa. Não, mas essa é a ideia. Uma proposta da arquitetura é exatamente essa. Eu vou falar assim, roubou a minha frase. Eu não tenho uma frase tão articulada como essa, mas é exatamente isso. Quer dizer, o foco principal é que o Brasil não dá para ser a maior democracia, uma das maiores democracias do subcontinente ou do planeta, enquanto é o país com a pior distribuição de renda do planeta. Não é? Com amplas áreas de segregação. O Brasil é um país segregador e as políticas na área de justiça e segurança, elas são as mais segregadoras de todas. Em qualquer lugar do planeta, elas são problemáticas. No Brasil, elas estão além de qualquer possibilidade. E é isso mesmo, né? No final das contas, é um pouco aquela lógica, né, de você manter, né, uma classe sem ainda acesso a direitos, a igualdade, e você dá algumas folguinhas, né? Compra, né, bens, né, financiados, né, endivida, né? Você cria alguns mecanismos ali para uma classe ficar mais ou menos satisfeita com a sociedade do consumo, mas fica ali na porta, né, no limítrofe, né? E é claro, o nosso modelo econômico é o modelo da sociedade de consumo, né? E o modelo da sociedade de consumo produz monstruosidades na cabeça da juventude. O jovem que não consegue consumir, ele vai consumir de alguma forma ou de outra.
ele vai criar mecanismos para isso. A gente vê os jovens das periferias, a gente pergunta, ei, você aí numa atividade que você faz, quanto você ganha? Ah, eu tiro em média R$700. Aí você fala, puxa, R$700 por mês? Não, por semana. Eu vou falar o quê, não é? O garoto lá, né? 12, 13, 14 anos, fala abertamente, não, olha, eu tiro... Depende, mas em média R$700. A gente fala, por mês, porque a gente vai pelo salário mínimo, né? Pô, tá aí, tá bom, salário mínimo. Não, por semana. Ele ganha 4 salários mínimos. Trabalhador desqualificado com 4 salários mínimos. Sem imposto de renda, nem nada. Não é isso? E ainda faz um trabalho que é invejado na comunidade, ou temido, o que dá na mesma, né? Tanto faz, né? Aliás, é melhor ser temido, né, do que ser invejado, né? Tem arma, tem acesso, né? Tem acesso às benesses da sociedade de consumo. Então nós estamos fazendo, quer dizer, política dura para essa juventude de um lado e leniência do outro, no sentido de que deixa o pessoal entrar pela porta do fundo na sociedade do consumo. E todo mundo está consumindo, né? A meninada está com tênis da moda, está com celular, está com computador, está com LCD em casa, né? Quer dizer, o modelo econômico precisa evidentemente mudar. Para isso precisa combater o crime organizado. O Brasil precisa distribuir renda. O crime organizado é um fator de má distribuição de renda. Concentração de renda. De concentração de renda. Isso, o crime organizado concentra renda. Exatamente. Precisamos fazer uma pesquisa sobre isso, séria. Mas e o PRONASSE? Vamos pensar agora de volta no nosso Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Ele tem um viés também se preocupando com a questão do crime organizado, ou ele, de novo, se preocupa só com a questão do crime no varejo? Então, vamos dizer assim, né? Como o modelo é um modelo de política de Estado, tem certas coisas que as políticas públicas não entram, né? Então, por exemplo, o PRONASSE, embora você tenha lá todo um conjunto de recomendações para desmilitarizar a segurança pública, ele não propõe a desmilitarização da segurança pública. Por quê? Porque não é papel dele, porque ele está no plano de um programa, né, de ação, de um plano de ação. As mudanças estruturais, o PRONASSE não interfere. Isso demandaria, evidentemente, Congresso Nacional e assim por diante. E no que diz respeito à segurança do Estado, é onde o PRONASSE entra menos. Quer dizer, o PRONASSE ele define, por exemplo, recursos para a Polícia Federal, mas ele não diz como que a Polícia Federal vai usar esses recursos. Ele define que é importante ter controle nas fronteiras, mas ele não diz como é que a Polícia Federal e o Exército vai fazer o controle das fronteiras. Ele diz que é importante fazer o controle dos portos, mas ele não diz como que guarda costeira, né, a Marinha vai fazer. Então tem alguns temas que estão ligados diretamente ao crime organizado, que o PRONASSE fica meio de fora. Então aí você percebe né, vamos dizer assim, uma indecisão, né, uma contradição da República. A República ela não conseguiu incorporar esses elementos na lógica republicana ainda. E nós vamos demorar um certo tempo para fazer isso. Por quê? Porque diante, né, de toda aquela confusão da guerra ao terror, toda aquela coisa do combate ao tráfico de drogas no modelo americano, que é o modelo de guerra, né, que atrela, né, recursos, né, controle de fronteiras, né, contrapartidas entre os países eles são meio que obrigados a manter um modelo que é o modelo de controle de Estado. A gente vê isso toda vez que a gente vai fazer viagem internacional, né? Você vai fazer viagem internacional, você deixa de ser cidadão. Você vira uma ameaça em potencial, não é isso? Tem que tirar cinto, tirar sapato, não sei o que, vai, volta, olha para você com suspeita, não é? E você não está levando nada, não é? Quer dizer, o foco é em quem é menos perigoso, vamos dizer assim, que é o modelo da política de Estado ainda hoje, né? Da coisa do inimigo. Veja, nós ainda estamos na lógica do direito do inimigo, né? Nós estamos estimulando ainda nas políticas públicas de segurança a lógica do direito do inimigo. Não é claro, isso? Claro, mas se você incrementa o medo na população, e isso é difundido de maneira bastante intensa, é justamente para facilitar uma política de vigilância de todo mundo. Está todo mundo amedrontado. Exatamente. Então você cede tudo. Rousseau dizia, vamos ceder uma parcelazinha da nossa liberdade para o Estado cuidar de nós. Aí bota medo em você, medo, está assustado, você entrega tudo para o Estado. Aí vira Hobbes, aí deixa de ser Rousseau, vira Hobbes, você entrega tudo. Você entrega tudo. Exatamente, por isso a coisa dos grandes eventos é importante. Quer dizer, o modelo dos grandes eventos é o modelo da vigilância, da segurança privada. Quer dizer, onde é que vai a questão do medo e da insegurança, né? De um lado,
Você abre mão das suas liberdades em prol da ideia de que o Estado vai te dar segurança, né? Vai botar os criminosos atrás do lugar, vai matá-los e você vai ficar seguro. Tudo bem, ele vai me vigiar, mas tudo bem, eu vou estar um pouco... Mas não satisfeitos, nós gastamos mais com segurança privada do que com segurança pública. Então, qual é o modelo? É o modelo da segurança privada. Né? O modelo de segurança privada cresce no mundo inteiro em função do medo, da instilação do medo. Então, as pessoas pagam lá um imposto, mas elas vão lá, contratam seguro, contratam, né, o fiscal do bairro, não é isso? O carro, né, o carro blindado, a cerca elétrica, procura espaços controlados, vigiados, como shoppings, né, etc. Quer dizer, toda uma sociabilidade, toda uma lógica que é pautada pelo medo. E o medo, ele é terrível, ele é um dos piores conselheiros. Sim, sem sombra de dúvida. Não sei se nós poderíamos fazer um outro bloquinho de pelo menos uns 10 minutos. Que eu tenho uma pergunta. A gente pode encerrar esse, tá? Vamos fechar este. E aí a gente abre um próximo. Abre uns 10 minutos para a gente tentar amarrar uma ideia, que essa ideia ela não é explicada para a população brasileira. É a ideia de que tem um poder econômico por detrás de tudo, que o poder econômico não existe por ele depende de um poder jurídico. E o poder jurídico do poder econômico é o Estado. E esse Estado, então, faz essa determinada política, dura contra os de baixo, mas fecha os olhos para os de cima, e está matando todo mundo, mas só morre pobre. Então, se morre pobre, o poder econômico está pouco se lixando com isso tudo. Mas aí tem um amarramento para fazer. E eu queria, então, 5 minutos mais, 10 minutos, para a gente fazer esse amarramento. Isso, a gente faz esse intervalo ou Isso. não? Fazemos? Não, intervalo. Eu penso que sim, que o tempo... Isso, fazemos um intervalinho, então, e viemos para mais um bloco para fazer o encerramento. Isto. Então, até daqui a pouco.